Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda farmacinha, gente. Olha que coisa mais linda que ficou essa tampinha, que tem o nosso detalhe de fechamento, tá bom? Para proteger, para não entrar bichinho, não entrar poeira, tá? Com base em MDF, que é o que vocês estavam me pedindo já ali no canal, tá bom? Esse kit todinho vai ser feito com base de MDF, tá? E vai ser feito também com fio em metros, tá? Que aí fica mais fácil também para vocês saberem a quantidade de fio que vocês vão estar precisando, tá bom? Agora eu vou passar a quantidade de... os materiais que você vai precisar, e aí eu também já vou explicar sobre os fios, tá? Mas olha só, gente, que coisa mais fofa, gente, é muito lindo. E depois, quando eu terminar de ensinar esse kit, eu vou ensinar vocês a fazer um ursinho de amigurumi, para vocês complementar esse kit, ele vai ficar lindo também. Olha só que coisa mais fofa, gente. Eu vou passar a medida para vocês aqui, ó. Ele ficou com 18 centímetros, tá? De diâmetro, porque ele é quadrado, tá? Então, ficou com 18 centímetros de diâmetro. E aqui ele ficou com 11 centímetros de altura, 11 centímetros de altura. Então, é isso, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Pessoal, se ficar alguma dúvida no vídeo, deixa nos comentários, me manda mensagem no Instagram, Ateliê Thalita Shimizu. E agora, a gente vamos para a lista de materiais. Vamos lá, então, para nossa relação de materiais. Para fazer essa farmacinha, então, eu tô usando uma base de MDF, tá? Essa base aqui, ó, ela é quadrada e tem 15 centímetros, tá? 15 centímetros, tanto de largura como de comprimento, porque é quadrada, né? Então, ela tem 15 centímetros, tá? Eu já impermeabilizei com a goma laca, tá bom? Impermeabilizei, então, você vai precisar da goma laca, a gente vai precisar para impermeabilizar, cola de silicone para colar os detalhes, a base de 15 centímetros, um biscuit, tá bom? Se você não quiser usar o biscuit, pode usar só o detalhezinho em couro, tá bom? A gente vai precisar, porque eu vou fazer a tampa, né? Para essa farmacinha eu vou fazer a tampa, então a gente vai precisar de dois pedaços de couro. Esse aqui é para fazer o puxadorzinho, ele tem 9 centímetros de comprimento, tá? Aqui tem 9,5, mas pode ser 9 centímetros, não precisa ser 9,5, tá? E aqui também, tá bom? 9,5 centímetros de comprimento. Esse aqui tem 1,5 de largura e esse aqui tem 3. O que que eu fiz? Peguei uma tira de couro, né? E cortei ao meio, tá? Foi isso que eu fiz, tá bom? Então, essa tirinha aqui para fazer o puxador, quem já segue o meu canal já viu, né? Como que eu faço essas duas partes aqui, tá bom? Então, duas tiras de couro, essa para fazer o detalhe, duas numeração de agulha, uma 4,5 e uma 5,5, porque como às vezes a gente vai fazer mais de um ponto no mesmo lugar, essa agulha é muito grossa para passar pelos furinhos, tá? Então, duas agulhas, a agulha de tapeceiro para fazer os arremates, tesoura e os fios. Os fios, eu já expliquei aqui para vocês, né? O pessoal no canal tava me pedindo para fazer um kit higiene com fio de malha vendido em metro, tá bom? Eu peguei esse aqui da Fios Guarani, ó, tá? Que ele é vendido em metro, pra gente conseguir ter uma noção de quanto que precisa para fazer um kit higiene em metros, porque eu sempre faço por quilo, né? Porque aqui eu compro por quilo. Comprei pelo WhatsApp da empresa, a Fios Guarani, mas vou dizer, é muito bom o atendimento deles lá, elas são muito queridas, elas passam foto, enfim, o atendimento deles lá é excelente, tá? Mas eu ainda prefiro comprar presencial, tá? Comprei pela internet, no caso pelo WhatsApp, ela mandou as fotos, mas eu ainda prefiro ir no aviamento e olhar a cor, pessoalmente, tá? É uma experiência minha, mas às vezes eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade de ter nos aviamentos os fios de malha, tá? Então, eu tô trabalhando o azul marinho,
off-white e esse é begezinho escuro, né? Um bege mais quase marronzinho, um café com leite, parece, tá bom? Por exemplo, esse azul marinho, eu queria que fosse um pouco mais claro. Ele veio mais escuro, tá bom? Então, claro que elas não têm culpa, né? Elas me mostraram as cores disponíveis e eu escolhi. Só que eu queria um tom um pouco mais claro, tá? E esse marrom aqui eu também queria que fosse um tom um pouco mais claro. Então, quando a gente vai no aviamento, fica mais fácil pra gente escolher as cores com mais certeza, né? Mas as meninas lá são bem queridas, então é isso. Os fios deles também são muito bons, tá? São fios residual, não é fio premium, tá? É fio residual. Eu acho que eu paguei nesse aqui 23, eu acho, tá? No novelo. Mas eu no final dos itens, eu faço um vídeo de resumo para vocês com os valores, quanto eu gastei, qual o custo, qual o valor de venda, enfim, tá bom? Esses 3 fios, eles têm uma média de 3 centímetros de largura, tá? Os 3 fios têm elastano, não muito, mas tem. Ele é um cotonzinho, então ele dá bastante estrutura nas nossas peças, fica bem estruturada a peça, tá bom? Então, é isso, gente. Esses são os materiais e agora a gente vai lá pro passo a passo. Vamos começar, então, a nossa base fazendo uma carreira de ponto baixíssimo nela, tá bom? Então, a gente vem em qualquer canto, qualquer lado aqui, ó, de preferência aqui no meio, porque é onde a gente consegue fazer melhor os arremates, tá? Então, procura fazer no meio, mas enfim, você pode fazer o tamanho aonde você quiser. Você vai deixar um pedaço um pouquinho maior de fio pra gente poder fazer o arremate lá no final, tá? Então, pode deixar aí uns 10 centímetros, 15 centímetros de fio, tá bom? A gente vai puxar esse fio lá pra frente, tá? E a gente vai fazer, então, agora uma carreira de pontos baixíssimos. Eu venho, insiro a agulha aqui no fiozinho, no buraquinho, ó. Puxo o fio lá pra frente, tá? Dessa forma. E tiro o fio do novelo, da agulha. Venho pro próximo, puxo, tiro o fio do novelo, da agulha, ô Jesus. Tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, por toda a nossa volta. Aqui. Essa carreira de pontos baixíssimos é só pra dar um acabamento na peça. Pra não ficar aparecendo os buraquinhos do MDF, né? Então, a gente vem aqui, ó, um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base. Vou fazer essa minha carreira aqui, ó, todinha em ponto baixíssimo e eu já volto pra gente continuar. Tô chegando aqui no meu último ponto, tá? E aí, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai aumentar essa laçadinha aqui, vai deixar ela aqui separadinha. Vai colocar a sua agulha nessa laçadinha aqui, ó, tá? Por dentro dessa laçada que formou aqui, ó, tá bom? Vou passar minha agulha lá pra trás, por dentro do MDF, tá? Vou pegar o meu fio lá do início, vou puxar ele pra frente. Vou puxar ele pra frente, vou passar ele por dentro dessa laçadinha que a gente pegou. Essa deixa ali, tá? Vou vir aqui, deixa eu arrumar aqui o fio, tá? Vou fazer mais um ponto baixíssimo. Vou puxar pra cá e vou puxar ele lá pra fora, ó, aqui, ó, pra cá, tá bom? Dessa forma. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso. Pode vir com uma agulha mais fina, ou agulha de tapaceiro, ou tua própria agulha, não tem problema. Você vai passar, ó, por dentro dessas duas laçadinhas aqui, ó. Aqui. Tá? Vai puxar o fio lá pro outro lado. Cuida pra não deixar muito apertado. Aqui, tá bom? Agora, eu vou vir aqui atrás da minha base do MDF, vou colocar a minha agulha
dentro do buraquinho do MDF, ó, aqui dentro, tá? Vou passar por dentro da onde tá saindo o meu fio, ó. Não posso sair pra fora, tem que sair ali dentro, ó. Aqui, tá bom? Da onde tá saindo o fio. Vou pegar o meu fio, que tá ali, e vou passar lá pra trás. Dessa forma. Tá? E aí, agora aqui a gente fez um ponto baixíssimo falso. Ficou dessa forma a nossa base. E esse fiozinho aqui já ficou esperando a continuidade do nosso trabalho, tá? Que agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos ao redor de toda a nossa base, tá bom? Tô ajeitando aqui o fio, ó, ele já fica esperando aqui, tá bom? E esse fio aqui do ponto baixíssimo a gente vai arrematar aqui atrás na carreira de pontos baixos. Pronto. Feito isso, agora vamos começar a nossa carreira de pontos baixos. Você vai vir aqui, ó, botou sua agulha naquela laçadinha, tá? Vai pegar o fio que vem do novelo e vai fazer uma correntinha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto da carreira. Agora, a gente vai vir em cada ponto de base, vai fazer um ponto baixo, tá bom? Aqui nas quinas vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos lá. Vem aqui no próximo ponto, ó, nesse pontinho aqui, coloco a minha agulha, passo lá pra trás, ó, e puxo meu fio pra frente. É um pouquinho chatinho, porque por causa que a minha agulha é um pouco mais grossa, né? E aí, agora eu já tenho uma carreira aqui, então, dá um pouquinho de trabalho pra fazer. Dou uma laceada, uma alongada, tá? Vamos já arrematar esse fio, deixa eu pensar. Ah, aqui, ó, no próximo ponto, tá? Então, venho e finalizo o ponto baixo. Venho pro próximo ponto, faço a mesma coisa, tá? Pego o meu fio do novelo, puxo lá pra frente e faço um ponto baixo. Já vai arrematando esse fio aqui, ó, deixar ele aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui um pontinho baixo pra cada pontinho de base, até chegar aqui na esquina. Quando chegar aqui na esquininha aqui, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando aqui na lateral do meu trabalho e a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos pegar a agulha menor, tá? Agora, esse fio não precisa mais arrematar, pode deixar ele solto. A gente vai colocar a nossa agulha aqui dentro do meio do ponto baixíssimo, tá? Vai puxar, vai alongar. Procura puxar o ponto, ó, pra esse lado, pra baixo, ó. Tenta colocar ele pra baixo, pra ele ficar nesse cantinho aqui, ó. Nessa lateral, tá? Pra ele fazer parte dessa lateral aqui, tá bom? Então, a gente puxa o ponto um pouquinho pro lado. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto. Laça o fio na agulha, ó. Laça o fio na agulha, coloca a tua agulha lá no mesmo lugar. A gente precisa fazer 3 pontos aqui dentro, tá? Puxa o teu fio, alonga, laça e tira as 3, tá vendo que formou 3 laçadinhas aqui, ó? Então, a gente vai tirar as 3 laçadinhas de uma vez só. Pega o fio do novelo e laça as 3 de uma vez só, tá? Alonga, opa, alonga. E agora, a gente vai fazer mais um ponto baixo agora, tá? Mais um ponto baixo. Aqui, se quando você for subir as suas carreiras da lateral, ele ficar fechando, aqui a gente tem que aumentar a quantidade de pontos, tá? Em vez de 3, a gente vai ter que fazer 4. Agora, aqui, ó, um pouquinho trabalhoso pra passar, tá? Por causa da espessura do buraquinho ali. Então, passei aqui de novo, venho com a minha outra agulha, tá? E finalizo o ponto baixo. Dessa forma, tá bom? Então, depois, quando a gente for subir as nossas carreiras na lateral, se o nosso cesto começar a fechar, a gente vai ter que aumentar a quantidade de pontos aqui, tá? Dessa vez eu não fiz teste. No porta-algodão, porta-cotonete, eu fiz um teste antes. Nesse aqui eu tô fazendo direto com vocês, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa por toda a volta. Aqui, só pontos baixos, igual aqui, tá? Correndo aqui, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base.
Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Um ponto baixo, um meio ponto alto e mais um ponto baixo. Aqui reto, aqui a mesma coisa, né? Que aqui e aqui, nos 4 cantos, vai ser a mesma coisa. Um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto baixo. Aqui também, aqui também. Vou fazer essa minha carreira aqui e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó, cheguei, fiz o meu último ponto baixo, tá? Ficou aqui. Agora, a gente vai finalizar essa carreira aqui, cortando esse fio do novelo, tá? Deixa um pedaço de fio pra arrematar. Vamos tirar esse fio todo pra fora, tá bom? Aqui a gente tem que fazer um fechamento invisível, porque como ele fica à mostra, né, não dá pra deixar, fazer um fechamento qualquer. Aqui a gente pode cortar, que é aquele fio lá do começo, tá? Agora, a gente vai pegar, ó, agulha de tapeceiro, ou uma agulha menor, enfim, que você achar melhor, tá? E vai vir aqui, ó, a gente vai imitar a parte de cima do ponto. Tô vendo que todos eles têm um Vzinho, então a gente vai imitar o Vzinho desse ponto aqui, que ele é o único que não tem. Tá bom? Vamos lá, ó, a gente vai vir aqui, ó, de dentro, aqui nesse primeiro Vzinho, a gente vai passar o fio lá pra trás, ó, dessa forma aqui. Gente, lembrando que se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar ali nos comentários, tá? Também lembrando, se inscreve no canal, deixa um recadinho pra mim, ativa o sininho de notificação, tá bom? Agora, a gente vai passar o fio por dentro da onde ele tá saindo, ó. A gente vai colocar a agulha aqui por dentro. E vai também passar, ó, por dentro dessa laçadinha aqui, ó. Dessa daqui e dessa de baixo aqui, ó. Tá? Vai passar lá pra trás. Dessa forma aqui, ó. Aí, a gente faz a ponta de cima, a parte de cima do ponto. Só não pode apertar muito, porque senão vai distorcer todo o nosso trabalho, né? Ó, tá? E aí, a gente vai arrumando o fio, deixando ele mais ou menos parecido com os outros. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá? Agora, a gente vai arrematar esse fio. Você pode passar por dentro de alguns pontos, esse fio, por dentro de algumas laçadinhas, tá? E vamos arrematar esse fio. Aqui, ó. Vou esconder esse fio aqui por dentro de algumas laçadinhas, ó. Passo por aqui, ó. Posso dar um nozinho, venho aqui, ó, e dou um nozinho, tá? Vou dando, deixo mais apertadinho. Cuida pra não estragar o teu trabalho aqui na frente, né? Sempre cuida. E agora, eu vou esconder esse fio por dentro de alguns pontos, ó. Venho aqui, ó, escolho algum lugar e passo esse fio. Deixa eu ver se pro lado de cá tá melhor. Aqui. Vou esconder ele, puxo pra cá. Ó, dessa forma. Vou esconder um pouquinho mais, tá? Quanto mais a gente esconder esse fio, mais firme vai ficar o nosso arremate. Ó. Tá? Esconder mais um pouquinho, pra ele não ficar nessa quina. Eu vou ensinar esse arremate só e depois os outros você vai fazer a mesma coisa, tá? Porque se eu ficar gravando todos os arremates, demora muito. O arremate é sempre assim, faz um nozinho e esconde o fio por alguns pontos, tá? Agora, eu corto. E a minha peça tá pronta pro próximo passo, tá bom? A gente vai fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos, em cima dessa carreira que a gente acabou de fazer de pontos baixos, tá? Então, a gente pode começar de qualquer lugar aqui do nosso trabalho, não tem problema, tá bom? Eu gosto, que nem eu falei, sempre de começar do meio. Vou ajeitar o meu fio, ó, ele vem amassadinho assim, ó, tá vendo? Eu dou uma esticada e ele já se enrola. Ó, dou uma esticadinha e ele já vai se enrolando, fica mais macio pra trabalhar e mais bonito, tá? Vamos lá. A gente vai começar, então, uma carreira de pontos baixíssimos. Eu vou começar aqui, ó, tá?
bem aqui no meio do meu trabalho. Vou deixar um pedaço de fio para o arremate um pouquinho maior, porque a gente vai precisar fazer o mesmo esquema da que a gente fez aqui na base, tá? Vamos deixar um pouquinho maior e vamos começar. Então, aqui o ponto baixíssimo você já viu como é que faz, tá? Procura deixar esse ponto baixíssimo, não precisa ser tão apertado, mas não pode deixar frouxo também. E procura deixar ele um pouco mais, mais parecido possível. Um ponto do mesmo tamanho do outro, tá? Cuida com esse detalhe de alongar, procurar deixar eles o mais parecido possível, ó. Tá vendo? O tamanho deles, não um apertado, um frouxo, um apertado, um frouxo, tá bom? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo para cada ponto de base, inclusive aqui nas quinas, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Ó, tô chegando aqui no final da minha carreira, fiz o meu último ponto baixíssimo e esse é o primeiro. A gente vai fazer aquele mesmo esquema lá no início, tá? A gente vai soltar essa laçada, vai vir aqui nessa laçadinha por dentro aqui, ó. Vai vir da onde tá saindo o nosso fio, tá? E vai pegar o fio do ponto baixíssimo, do início, tá? Do início do nosso trabalho. Vou puxar ele lá pra frente, vou passar ele dentro dessa laçadinha e vou puxar ele todo pra frente, dessa forma, tá? Aqui. Agora, eu venho venho aqui e vamos fazer o nosso ponto baixíssimo falso, que é esse aqui do final, tá bom? Então, eu posso vir aqui com a agulha, deixa eu vir com a agulha mais fina. Pego esse fio, puxo lá pra frente, tá? Cuida pra não estragar o teu ponto, tá bom? Vou vir agora aqui de trás, ó. Vou passar a minha agulha aqui e aqui dentro da onde tá saindo o meu fio, ó, tá? Então, vou pegar aqui a laçadinha e vou passar lá pra trás. Aqui, dessa forma. Tá bom? Assim, a gente imita o último ponto baixíssimo, tá bom? Agora, aliás, esse aqui a gente pode puxar pra cá, ó, tá? Não precisava nem ter feito aquilo ali. Só puxar agora, tá? Ficou a laçadinha, mas a gente não vai fazer desse lado, a gente vai fazer desse lado aqui. Então, é só puxar, tá? Esse fio tem que ficar do lado de cá, ó, tá bom? Nós vamos trabalhar agora do lado avesso da peça, tá? Do lado avesso. Então, a minha peça tá assim, agora eu vou virar pra cá. Antes, você dá uma ajeitadinha, né, nos pontos, dá uma arrumadinha, tá? Ver se tá tudo organizado aqui, os pontos, tá bom? Agora, a gente vai virar pra cá. Esse fio que sobrou, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no início, vai deixar ele aqui pra arrematar, tá bom? Agora, a gente vai começar as carreiras de subida do nosso trabalho. Então, a gente vai vir, ó, com a nossa agulha e vai inserir ela nessas laçadinhas aqui, ó. Tem essa daqui, ó, tá vendo? Tem essa e tem uma mais embaixo, ó. Essa daqui, tá? E tem uma mais embaixo aqui, ó. Que uma laçada é do ponto baixo e a outra laçada é do ponto baixíssimo. Então, a gente vai botar a agulha aqui dentro, ó, das duas, pra dar firmeza, tá? Então, eu vou vir nesse ponto da frente, não no de trás, eu vou vir no da frente, tá bom? Vou vir aqui, ó, só que esse aqui, como a gente fez o ponto falso, ele vai acabar que não vai ter duas, vai ter só uma, mas não tem problema, tá? Então, a gente vem aqui nessa daqui, ó, inserto a agulha ali, tá? Pega o fio do novelo, puxa pra frente, dá uma alongada e faz uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto da carreira, tá bom? Agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, inclusive nas laterais. Então, eu venho aqui, ó, no meu ponto, naquelas duas laçadinhas que eu falei pra vocês do início, ó, vou inserir a minha agulha aqui, tá? Vou inserir a minha agulha ali, ó, vou botar o meu fio por cima, pra arrematar. Vou pegar o fio do novelo, vou dar uma alongada, dou uma ajeitada, alongo, tá? E finalizo o ponto. Esse é o segundo ponto da carreira. Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa volta. Um ponto baixo,
para cada pontinho de base. Só vir nas laçadinhas aqui, ó. Passou nas duas laçadinhas, deixa o fio, puxa lá pra frente, dá uma alongada e finaliza, tá? Ó, dessa forma aqui vai ficando o nosso trabalho, tá bom? Vou fazer por toda a minha volta essa carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando no final da minha carreira aqui, ó, falta o último ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo, alongo e finalizo, tá bom? Aqui, a gente vai dar uma ajeitada nessa carreira, arrumando os pontos, tá? Dá uma esticadinha. Deixa sempre bem arrumadinhas as carreiras, tá? Ó, dá uma esticadinha, uma arrumada nos pontos. Bota eles pra fora. E aqui está, tá? Lembrando que eu falei, gente, se aqui começar a funilar, aqui, ó, esses cantos aqui começar a ficar pra dentro, a gente vai ter que mudar aqui nas laterais, tá? A gente vai ter que colocar 4 pontos baixos aqui na base, tá bom? Mas vamos lá, vou continuar subindo aqui, tá? Agora, a gente vai fazer, corta esse restinho, nós vamos fazer um fechamento diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui no canal pra vocês, tá? Eu vi uma artesã fazendo, achei bem interessante, vamos ver como é que vai ser o resultado final desse arremate diferente. Agora, eu só não vou lembrar de dizer qual foi a artesã, tá? Aqui, a gente vai fazer o mesmo procedimento, a gente vem na primeira laçadinha aqui, ó, no primeiro Vzinho da carreira, puxa lá pra trás, aqui continua a mesma coisa, certo? Agora, aqui, ó, eu vou deixar essa laçadinha, vou vir no centro do ponto, que também é a mesma coisa que a gente sempre faz, venho no primeiro ponto, pego o centro dele, pego o meu fio do novelo e puxo lá pra frente. Faço mais uma laçadinha. Lá, agora eu fico assim, ó, dessa forma aqui, ó, tá? Então, eu fico com essa laçadinha, venho aqui, ó, e engato aquela laçadinha que a gente fez, passou lá pra trás. Então, eu vou ficar com duas. Dessa forma, tá? Pego o fio do novelo e puxo pra frente, tá bom? Ó, esse é o nosso primeiro ponto da carreira, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar esse fechamento no final do nosso trabalho. Agora, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo centrado, agora é ponto baixo centrado, tá? É no centro do ponto, tá vendo que ele tem duas perninhas aqui, ó? A gente coloca a agulha no meio dela, ó. Nesse meinho aqui, ó. Passa lá pra trás. Pega o fio que vem do novelo, puxa lá pra frente e faz um ponto baixo. Ó, meu ponto ficou feio aqui. Deixa eu arrumar o fio, que ele tá todo embolado. Deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui. Aqui, vamos lá, vamos ver se vai dar. Puxo lá pra frente, alongo e finalizo o ponto, tá? Nós vamos fazer, então, uma carreira de pontos baixos centrados. Na verdade, a gente vai fazer 4 no total, tá? 1, 2 e mais 2. Vão ser 4 carreiras na cor marrom. Exatamente a mesma coisa, não preciso gravar, porque é repetição, tá bom? Um ponto baixo para cada pontinho de base, ponto baixo centrado. Eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu finalizar essa carreira, eu venho para gravar o fechamento de carreira de novo com vocês, tá? Para se caso ficou alguma dúvida, vocês verem novamente o fechamento de carreira, tá bom? Vou finalizar essa carreira aqui, eu volto quando chegar aqui no final. Pronto, ó, cheguei no final da minha carreira, vou ajeitar meus pontos, tá? Vou arrumar aqui os meus pontinhos. Deixar bem bonita a minha carreira. Ó, tô chegando numa emenda aqui do novelo. Aqui. Aqui, pronto, tá? Agora, a gente vai fazer o fechamento juntos. No nosso primeiro Vzinho, a gente vai pegar a nossa agulha, vai passar essa laçadinha, vamos diminuir um pouco lá pra trás, tá? Vou vir no meu primeiro ponto da carreira, ponto baixo centrado,
Pego o meu fio lá do novelo, puxo ele pra frente, fico com mais uma laçadinha, fico com uma aqui e uma aqui, tá? Pego o fio do novelo, puxa pra frente e tá feito o nosso primeiro ponto da carreira, tá bom? Agora, eu vou seguir fazendo mais 2 carreiras no bege, tá bom? Vou fazer mais 2 carreiras no bege. Quando eu terminar o bege, eu venho aqui pra gente fazer a troca de cor juntos, tá bom? Aí, você faz aí mais 2 carreiras também, e aí a gente volta aqui pra continuar. Pessoal, ó, finalizei então aqui as minhas 4 carreiras na cor bege, tá? E agora a gente vai fazer a troca de cor. A troca de cor é basicamente a mesma coisa que a gente fez pra finalizar as carreiras, tá? Então, eu vou vir aqui no meu Vzinho, vou passar o meu fio lá pra trás, tá? Vou puxar ele pra cá, vou diminuir essa laçada, vou deixar minha laçadinha aqui, tá? Agora, eu vou vir com o fio off-white, tá bom? Vou puxar ele pra frente, deixa um pedacinho pra arrematar, sempre lembrando, né, de deixar um pedaço pra arrematar. Vou puxar ele pra frente, tá bom? Vou pegar aqui a minha laçadinha e agora vou continuar fazendo o meu trabalho com o off-white, tá? Aqui, ó, finalizei o meu ponto, dessa forma, tá? Agora, eu vou continuar fazendo, deixo esse fiozinho pra arrematar, posso cortar o fio bege e deixar ele pro outro lado. Se você quiser dar um nozinho aqui, você pode dar um nozinho pra dar mais uma firmeza aqui nos 2 fios. Se não quiser, também não tem problema, tá? Que não vai soltar assim, tá bom? Então, a gente pode arrematar um pra cá e um pra cá. Aqui, eu continuo fazendo ponto baixo centrado. E aqui, ó, é só repetição, tá? Essa carreira aqui, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Eu fiz 4 carreiras no bege, no marronzinho claro, né? 2 carreiras no off-white e 2 carreiras no azul. Pra eu não precisar gravar tudo de novo, né? Porque é só repetição, eu vou falar pra vocês aqui, tá? Então, é 4 marrom, begezinho, 2 off-white e 2 azul marinho, tá? Se você quiser na mesma medida, na mesma proporção de cor, igual a minha. Senão, você pode ir ali mesclando as cores, mudando, brincando ali, bem legal, tá? Então, o total é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Então, você pode jogar, assim, essas 8 carreiras como você quiser, como você achar melhor, tá bom? Vou finalizar aqui, então, as 2 carreiras de off-white, vou fazer mais 2 no azul. Quando eu terminar, eu volto aqui pra gente continuar. Pronto, pessoal, ó, finalizei, então, aqui as minhas carreiras retas, tá? Ficou assim o meu trabalho. Ficou bem bom com a base do jeito que a gente fez ali, né? Com os 3 pontos baixos, então ficou bem certinho, não afunilou, tá? Então, a nossa base ficou com, eu falei 3 pontos baixos, mas na verdade foi um ponto baixo, um meio ponto alto e mais um ponto baixo. Então, ela não afunilou, tá? Ficou bem boa a base, as subidas de carreiras, tá? Então, a gente pode manter assim, não precisa alterar nada. Se no teu caso, ela afunilou, tá? Se ela começou a encolher aqui pra dentro, ó, assim, ó, tá? Aí, você desmancha e faz mais pontos ali na base, tá bom? Agora, a gente vai fazer a carreira de pontos baixíssimos. Como eu vou usar o couro pra tampar aqui deixa eu pegar aqui o pedacinho de couro. Eu vou usar o couro pra fazer o detalhe, então eu não vou fazer o fechamento invisível, tá? Eu vou continuar daqui. Se você não for fazer detalhe, tem que fazer o fechamento invisível, que é aquele onde você corta aqui e faz a partezinha do ponto, a partezinha de cima do ponto, igual a gente fez na base, tá bom? Aqui, ó, a partir daqui, a gente já vai pular pro ponto baixíssimo, tá? Carreira do ponto baixíssimo. Então, a gente vem aqui, ó, nas 2 laçadinhas do ponto, tá? E vamos fazer como se a gente estivesse fechando a carreira, tá bom? E agora, a gente vai inserir a agulha nessa laçadinha que formou aqui, ó, tá vendo, ó? Quando a gente passa o fio lá pra trás, ele forma uma laçadinha aqui na frente do ponto, ó. Tá? A gente passa lá pra trás, ó, ficou uma laçadinha aqui na frente, tá vendo?
a gente vai colocar a nossa agulha aqui, ó. E vai inserir essa laçadinha aqui, tá bom? Se vocês tiverem com dificuldade para enxergar por causa da cor, vocês me avisam aí nos comentários que eu gravo novamente, a gente dá um jeito. Tira dúvida também lá no Instagram, manda vídeo, tá bom? Peguei o fio do novelo e puxei pra frente. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no próximo ponto, ó, tá? Insiro a agulha, puxo pra frente e tiro a laçada. Dou uma alongada e vou fazendo isso por toda a volta. Aqui, ó, vocês veem que ele não fica com o fechamento invisível, tá vendo, ó? Ele fica esse calombinho aqui. Mas como a gente vai botar o couro, isso aqui vai tampar depois, tá? Até por isso que eu comecei a carreira aqui no meio da base. Que daí a gente aproveita para não precisar ficar fazendo arremate e recortar tudo, tá bom? Então, aqui não tem segredo, gente. Fazendo pontos baixíssimos, cuida para fazer um ponto baixíssimo mais soltinho, tá? Só não deixa muito solto, porque senão a tua base vai ficar aberta. E também não deixa muito apertado, senão ele vai fechar o teu trabalho, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreira de pontos baixíssimos. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, finalizei a minha carreira de pontos baixíssimos, tá? Tô chegando aqui no final e a gente vai fazer o arremate juntos, tá bom? Ó, a gente sempre dá uma ajeitadinha no nosso trabalho, arruma os pontos, tá bom? Ficou bem bonito o nosso trabalho, olha só. E realmente o fechamento daquela forma que a gente fez, ele ficou mais invisível do que o outro, né? Ó, e por dentro quase que não dá pra ver nada. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí. Quase que não dá pra ver nada. Então, realmente, esse fechamento melhor, tá? Aqui a gente vai cortar, então, o fio que vem do novelo. Vamos puxar esse fio todo pra fora. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso aqui, tá? Aqui a gente vem nessa primeira laçadinha aqui, nosso primeiro ponto baixíssimos. Vamos passar esse fio lá pra trás, lá pra frente, aliás, pra cima, tá? Agora, a gente vem aqui dentro do nosso trabalho, no último ponto baixo, e lá dentro da onde tá saindo o nosso ponto, ó, daqui, ó. Tá vendo, ó? O nosso fio tá saindo daqui, ó. Então, a gente tem que passar a agulha por aqui, pelo último ponto baixo e por esse fiozinho aqui também, por essa laçadinha aqui também. Vamos pegar o nosso fio e passar lá pra trás, tá? Aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Bem fechadinho. Cuida pra não puxar muito, né? Pra não ficar outro tamanho. E aqui a gente vai arrematar. Eu não vou filmar o arremate, porque vocês já viram. Vou fazer aqui o meu arremate e volto pra gente fazer o detalhezinho do biscuit. Terminei o meu arremate, agora a gente vai fazer o detalhe do biscuit, tá bom? Aqui, como eu falei pra vocês, ó, que esse fechamento não ficou 100% invisível, então a gente vai usar pra fazer colocar o couro. Aqui, com relação ao tamanho do couro, né, você vai colocar exatamente igual você fez as outras peças, tá? Então, se não nas outras peças você começou, aonde você começou o couro, tem que fazer em todas, tá? Então, eu coloquei aqui bem no comecinho da primeira carreira off-white. Então, aqui eu vou medir aqui e vou colocar exatamente no mesmo lugar. Aqui, a gente também tem que cuidar para deixar bem centralizado, tá? O nosso detalhe, com a mesma quantidade pra cá e pra cá também, tá? Aqui, como eu já tô acostumada, eu já faço mais no olho mesmo, mas se você quiser, você pode estar usando a fita métrica, o dedo, ó, tá? Exatamente, ó, 3 dedos pra cá e 3 dedinhos pra cá, tá? Aqui, ó, a gente vai passar a cola. Só tem que cuidar pra não passar demais, senão mancha. E não também passar pouquinho, senão não cola, né? Então, já passar ali uma quantidade. Com o tempo, você vai aprendendo a quantidade, qual vai ser a quantidade melhor ali, tá? Cuida pra não sujar, porque senão vai manchar a peça. No outro vídeo ali que eu fiz, do porta-cotonete, eu manchei a tampinha do kit, do porta-cotonete, né? E, ó, minha mão ficou manchada, então, se eu sujou um pouquinho minha mão aqui, se eu não cuidar, eu encosto na peça e mancha. Aqui eu vou olhar novamente, tá? Cuido pra centralizar.
pouquinho pro lado, na mesma altura. Deixa eu ver aqui, 3. Um pouquinho pro lado. Aqui, tá? E agora, a gente vai segurar aqui. Eu vou segurar até colar. Tem que cuidar pra não tocar com a mão suja na peça. Vou colar aqui e eu já volto. Pronto, ó, colei a partezinha do couro. Ficou pronta. Agora, a gente vai colar o biscuit. Como eu ensinei lá no primeiro item do kit, que é o porta-cotonete, dá pra você fazer costura em vez de colocar o biscuit, tá bom? Aqui também não tem segredo, a gente vai passar um pouco de cola aqui no biscuitzinho. Cuidar pra não colocar demais. E vamos colar, tá? Depois eu vou fazer também o passo a passo da tampinha, tá bom? Ó, vou procurar encaixar ele bem certinho. Cuidar bem pra colocar bem certinho. Mais ou menos na mesma distância que o outro, tá? E agora aqui eu vou colar, vou segurar até colar. E depois eu volto aqui pra gente começar a fazer a tampa da farmacinha, tá bom? Pessoal, dessa vez eu fiz o teste antes da tampa, tá? Levei a manhã inteira, ufa, um suador pra conseguir fazer essa tampa, porque esse fio azul veio muito ruim, ele veio com muita diferença de espessura. Ele veio com muita emenda, tá? Mas no fim eu venci, consegui, deu certo. Fiz a tampinha aqui, trouxe pra vocês, ó. Vou trazer pra vocês, vou gravar a aula, tá? Com essa partezinha aqui, ó, tá bom? Pra ficar bem vedadinha a caixa, a farmacinha, tá bom? Com a alcinha dessa forma aqui, não com o puxador redondinho, né? Porque eu fiz ela quadrada, não fiz ela em anel mágico, né? Então, eu fiz carreira de vai e vem, então o puxador ficou assim, tá bom? E dessa vez também eu vou gravar pra vocês a aula com a outra cor. Vou gravar com essa cor aqui, porque o azul ficou muito escuro, tá bom? Então, bora lá, cheio de conversa e vamos para o nosso passo a passo da tampa, tá? Aqui, como eu sempre falo, quando a gente vai fazer carreira de vai e vem ou anel mágico, sempre vai depender muito da espessura do teu fio. Então, como é que você vai ter que fazer? Vai fazer a correntinha, vai fazer o nó corrediço, normal, tá? Um nó corrediço. Pra espessura do meu fio, deu 14 correntinhas, tá? Na verdade, 15 correntinhas. Então, eu vou lá, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos ver como que é. Que esse aqui é um pouquinho mais grosso que o azul, tá? Deixa eu tirar a tampa aqui. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua farmacinha e você vai medir, tá bom? Nos outros tutoriais eu já ensinei a fazer também. Você vai medir, ó, a correntinha, ela tem que ficar pra dentro do pote, tá bom? Pra dentro da farmacinha, as correntinhas. O ideal é você fazer 1 ou 2 carreiras, tá? Então, 14 correntinhas deu certo. Se a sua não chegou aqui na lateral, tá? Faz mais, ou se passou, faz menos, tá bom? Agora, a gente vai fazer pontos baixos aqui atrás, nessa correntinha aqui, ó. Nessa laçadinha da correntinha. A gente tem essas duas da frente, a gente vai fazer aqui atrás. Essa primeira a gente pula e a gente vem na segunda, tá? Vem na segunda correntinha aqui, ó. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo pra cada pontinho, pra cada correntinha que a gente fez. Como eu tava falando antes, o ideal é sempre a gente fazer 1 ou 2 carreiras pra ver se não ficou muito grande, tá? Porque às vezes o fio ele vai se esticando, né? Então, eu acho que ainda 14 vai ficar grande aqui pro meu. Vou ter que diminuir uma. Por que ela tem que ficar pra dentro da farmacinha? Porque depois a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo ao redor do nosso trabalho pra fazer essa carreira de acabamento, tá? Então, ela tem que ficar pra dentro. Porque depois a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos ao redor de todo o nosso trabalho. Então, ela vai aumentar, entendeu?
Então, tá. Vou fazer aqui essa carreira, tô chegando no final, tá? Ele vai ficando enroladinho assim mesmo, mas depois a gente arruma. Faço uma aqui e... Como eu tinha 14 correntinhas, eu vou ficar com 13 pontos baixos, porque a gente pulou a primeira correntinha lá do início. Alongo, dou uma esticada aqui no meu trabalho, dou uma arrumada, tá? Nos meus pontos, ó. E ele já se ajeita. Venho aqui e meço novamente, ó. Então, ficou pra dentro ainda, então dá pra manter. Então, se a tua ficar pra dentro, ó, tá vendo que aqui, ó, ele pega aqui e pega até aqui, ó, tá? Então, se ficar pra dentro, ok. Se sair um pouquinho a mais, já diminui um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai virar o nosso trabalho assim, ó, pra lá, tá bom? Vamos vir agora aqui, ó, sem correntinha, sem nada, tá? Vem aqui no primeiro ponto baixo, esse aqui, ó, tá? E vai fazer um ponto baixo. É um ponto baixo para cada pontinho da carreira anterior. Então, eu vim no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Quem já segue os meus tutoriais aqui no canal, já viu esse passo a passo aqui em outros vídeos, tá? É bem simples, não tem nenhum segredo. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai fazer carreiras de vai e vem, tá? A gente vai fazer até dar o comprimento que a gente quer, tá? Vocês não ligam pros cachorros aí. Eu tenho 3 cachorros em casa. Então, às vezes, eles fazem uns barulhinhos. Lembrando, pessoal, se inscreve no canal, deixa um joinha aí no vídeo, tá? Compartilha esse vídeo para outras pessoas também. Fiz o meu último ponto baixo. Para você não se perder, às vezes, qual que é o último ponto, sempre conta, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Sempre vai contando, que aí fica na certeza de que você não esqueceu, não pulou nenhum ponto. Vem aqui novamente e meço de novo, tá? Porque às vezes ele cresce, ó. Tá vendo que ele já aumentou um pouquinho na segunda carreira? Ele já cresceu um pouquinho, mas dá pra deixar assim, não tem problema. Até porque essa aqui não vai ser minha tampa original. Minha tampa original eu já fiz. Esse aqui é só pra seguir o passo a passo com vocês, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer só repetições. Vai pegar aqui, vai girar o trabalho e vai fazer a mesma coisa. Um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Você vai crescer esse trabalho até chegar aqui, ó. Eu posso dizer para vocês quantas carreiras eu vou fazer depois, mas não vai influenciar muito, porque a espessura de fio da gente é diferente, né? Porque a gente trabalha com fios diferentes. Se eu tivesse com fio premium era outra coisa, mas aqui é residual. Então, se o meu próprio fio dá diferença, né? Imagina o de vocês, tá? Então, é por isso que eu ensino com relação à medida, porque fica mais fácil para você, não tem como errar. Então, você vai fazendo carreira de vai e vem, como eu te ensinei aqui, até chegar aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se pegou no vídeo. Até chegar aqui, ó. Você vai fazendo carreira, crescendo, até chegar aqui, ó, do lado de dentro. No final, a tua tampa tem que caber aqui dentro, tá? Ela tem que caber aqui dentro. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de vai e volta, tá? E eu já volto e aí eu falo pra vocês quantas carreiras deu, tá bom? Faça a sua aí, eu vou fazer a minha aqui e a gente já se encontra. Pronto, ó, gente, fiz aqui as minhas carreiras, tá? De vai e vem, aí ficou assim, ó. Vim aqui, ó, medir, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Ela cabe aqui dentro, tá vendo, ó? Tá? Cabe aqui dentro. Tem que ser assim, tá bom, pessoal? Ó, não pode passar nenhuma das laterais. Aqui, então, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, tá? No meu deu 11 carreiras. Esse fio, ele é bem firme, tá? Ele é grosso e ele tem pouco elastano, então fica bem firme o trabalho. Ó, fica bem firme, ó, tá? Eu seguro, ele se mantém firminho.
Agora, a gente vai fazer a nossa carreira de acabamento aqui na lateral, tá? Então, eu falei que ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Agora, aqui, ó, a gente vai fazer 3 pontos em cada lateral, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o ponto da carreira, tá? Eu venho aqui e faço mais 3, aliás, mais 2. 1 e 2, tá? Que cada canto desse tem que ficar com 3 pontos, tá bom? Agora, aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo para cada carreira que a gente fez. Essa daqui é a 11ª, né? A gente já fez ponto nela, então, a gente vai pular aqui. Então, aqui vai ter mais 10 pontos, tá bom? Então, aqui tem que ter mais 10 pontos. Aqui, a gente vai fazer 3, tá? Então, vamos contar 9 pontos, porque esse último aqui é onde a gente vai fazer 3, tá? Então, agora, a gente faz mais 9 pontos. Se no seu deu menos carreiras ou mais carreiras, você vai fazer a mesma quantidade. O importante é você ter a mesma quantidade aqui e aqui, tá? Para o seu trabalho ficar certinho. Tem que ter aqui, vamos supor, se aqui tem 8, aqui tem que ter 8. Se aqui tem 9, tem que ter 9, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou achar aqui um espacinho e vou fazer um ponto. Venho aqui pro próximo e vou fazendo pontos baixos, tá? Vou fazer aqui na minha lateral os meus 9 pontos baixos. E eu já volto pra gente continuar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9. Agora, aqui nesse primeiro ponto, ó, na verdade, esse aqui eu já podia ter arrematado pra cá. Pera aí. Vou já arrematar esse fio aqui. Fica mais fácil. Aqui. Deixa eu ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. Agora, aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, aqui de cima, ó, a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá? Procura fazer assim, ó, pro lado de cá, ó, pro lado de cá, tá? Puxa ele mais pra cá. Aí, o outro você faz mais no meio. E o outro você procura puxar pra cá. Assim. Agora, aqui, ó, eu vou continuar fazendo pontos baixos. Então, eu venho pro próximo aqui, ó, faço um ponto baixo pra cada pontinho de base. Quando chegar aqui no último ponto, eu vou fazer os 3 pontos baixos, tá? Aqui, eu vou fazer 9, aqui no último ponto, os 3, tá? Então, a mesma quantidade que eu tiver aqui, eu tenho que estar aqui e aqui também, tá bom? Aí, quando fizer os 9 pontos, vem pra cá, faz 3 pontos baixos e aqui um pontinho baixo pra cada pontinho de base. Eu vou fazer toda aqui. Se ficar dúvida, gente, coloca nos comentários, tá? Vou chegar aqui e quando eu chegar aqui, eu já volto pra gente continuar. Pronto, gente, ó, tô chegando aqui no final, vou dar uma ajeitada no meu trabalho, tá? Vou dar uma arrumadinha. Ainda falta um ponto ali, tá bom? Ó, e tá ficando assim, tá bom? Agora, eu venho aqui e faço mais um ponto. Vou pegar esse fio, vou cortar o fio que vem do novelo. Vou cortar o pedaço que vem do novelo. Vou puxar pra fora. Ó, gente, como fio residual é muita sorte, tá? Eu já tô trabalhando com esse fio bege aqui, em todas as peças, e até agora eu acho que eu peguei uma emenda só. Então, nesse aqui, ó, não teve nem diferença de espessura e nem emenda nessa tampa aqui, então ficou bem bom. Deixa eu tirar esse excesso de fio, apesar de que eu não vou usar essa tampa, né? Eu tô fazendo ela só pra gravar. Vou pular aqui, ó, esse ponto aqui e vou vir aqui nesse aqui, ó. A gente vai fazer a parte de cima falsa, só pra gente finalizar a carreira.
a gente pode vir nesse aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. Nesse aqui, ó. Você vê como fica melhor aí pra você, tá bom? Aqui não tem problema, não vai mudar em nada. Só o aspecto da peça mesmo. Vem aqui, ó, as duas laçadinhas, da onde tá saindo o fio. E aqui, a gente já fez esse arremate na base ali da farmacinha, então é tranquilo, né? Ó. Então, aqui ficou melhor. Ficou mais parecida, né? Assim, tá bom? Então, aqui eu vou arrematar esse pedaço de fio aqui e aí eu já volto. A gente vai fazer agora o próximo passo. Eu vou continuar daqui, depois eu arremato tudo junto, fica mais fácil. A gente vai fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Isso tudo, pessoal, é só acabamento. A gente tá fazendo acabamento na peça. Eu posso começar em qualquer lado da nossa peça aqui. Vou deixar um pedaço pra gente arrematar. Vou vir aqui e vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. É aquela questão toda, né? Procura deixar os pontos sempre do mesmo tamanho, tá? Não deixa muito apertado, senão tua tampa vai ficar deformada. E é isso aí. Eu vou fazer essa carreira aqui de pontos baixíssimos. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, pessoal, cheguei aqui no final, no meu último ponto, tá, ó, tô aqui. Dou aquela ajeitada básica na tampinha, no nosso trabalho, tá? Meça aí se a sua tampinha tá certa, se ela não ficou muito grande. Se ela ficou grande, você vai ter que mudar o tamanho, tá? Tá ótimo, tá bom? Vai medindo, vai fazendo e vai medindo, tá, gente? Pra depois não ficar o errado. Aqui, ó, a gente vai cortar esse fio novamente, que vem do novelo. Deixa eu cortar aqui. Vou puxar esse fio pra fora. Vou fazer aquele ponto baixíssimo falso, que eu já ensinei pra vocês aqui. Venho aqui atrás. Pego aqui. E passo lá pra trás. Aqui. Fechou? Agora, a gente vai fazer os arremates. Eu não vou fazer aqui porque eu vou acabar reutilizando esse fio depois de novo. Vou desmanchar e vou reutilizar ele, tá? Então, não vou fazer os arremates. Mas você faça os arremates das pontinhas aí. Agora, a gente vai fazer esse detalhezinho aqui, ó, tá? Que é o detalhezinho do fecho, da tampinha do nosso... Oh, meu Deus, da nossa farmacinha, tá? Aqui, ó, você vai medir na sua farmacinha, tá? Aqui na minha, ficou pra fora, eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu sei que aqui já não dá pra ver. Você vai colocar a sua tampinha em cima da farmacinha. Eu medi assim, tá? Se você achar outra forma melhor. Eu coloquei a agulha de tapeceiro, mais ou menos, aonde eu achava que tava, e olhava por dentro aqui, ó. Quer ver, ó? Eu coloquei a agulha de tapeceiro, mais ou menos, onde eu achava que tava, tá? Que agora eu já fiz, ó. E via se caía bem aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui, peraí, assim, tá? Vou colocar a agulha de tapeceiro daqui pra lá, dessa forma, e vou ver se ela encostou na bordinha. Se não encostou, eu vou vir uma carreira pra cá, tá? Vou fazendo assim, até eu achar a medida ali do lado de dentro, porque não tem como achar o lado de dentro, né? Tá bom? Ou você pode medir também, né? Por exemplo, você pega uma fita métrica aqui, ó. Por exemplo, aqui dentro deu 15 centímetros. Então, eu venho aqui na minha peça, ó, e meço 15 centímetros. Aliás, 15 centímetros. Então, eu venho aqui dentro e meço 15 centímetros, tá? E faço ali essa carreira de pontos baixos. Eu vou mostrar pra vocês como, tá? Bora lá. Deixa eu arrumar aqui a minha tampinha. Fechou. Agora, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir em qualquer lugar aqui do lado do avesso, tá?
Na outra lá, eu fiz nessa carreira aqui, ó. Aqui é a carreira do lado avesso, né? Aqui, ó, o lado direito, o lado avesso, tá? Aquela carreira de pontos baixos, aqui é de ponto baixíssimo, aqui é de pontos baixos. Eu fiz aqui, ó, no pé da carreira de pontos baixos, aquela carreira de acabamento, tá bom? Eu fiz aqui, tá? Então, toda a minha volta, por toda a minha volta, eu vou fazer nessa carreira de pontos baixos, que é aquela carreira de acabamento. Então, a última carreira de pontos baixos. Vou vir aqui em qualquer laçadinha do meu trabalho, qualquer laçada, tá? Na medida que você fez, tá bom? Vou vir aqui, ó, vou pegar uma laçadinha de algum ponto. Deixo um pedacinho pra arrematar, pego o meu fio do novelo, puxo lá pra frente e faço uma correntinha. Esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Deixa eu ver que eu tô fazendo do avesso, tem que vir aqui. Tá? Então, faz o lado pra cá, ó, tá? Esse lado pra lá e esse lado pra cá pra você, virado pra você. Senão, a carreira vai ficar do lado avesso. Também não tem problema. É só porque é perfeccionismo mesmo, né? Então, aqui, ó, a gente vai vir aqui do lado desse ponto que a gente fez esse ponto, a gente vai vir do lado aqui, ó, e vai pegar mais uma laçadinha. É aleatório, tá? Aleatório, não tem como você saber qual laçadinha você vai pegar. Você vai só cuidar pra ficar na carreira que você se proporcionou a fazer e na mesma direção. Não dá pra pegar uma laçadinha aqui de baixo ou uma laçadinha aqui de cima. Tem que procurar uma laçadinha do lado, tá? Então, eu venho aqui do ladinho, ó, pego e faço um ponto baixo. Vou olhar onde é que é pra mim ficar o meu limite. O meu limite é aqui, ó, que é aqueles 3 pontos baixos que a gente fez pra virar. Então, eu venho, dá pra fazer mais ponto baixo. Aqui não tem muita quantidade não, tá, gente? Aqui é porque como é fio de malha residual, né? Então, aqui, ó, essa é a carreira que eu preciso, que é o meu limite, onde tá os 3 pontos baixos. Então, dá pra fazer mais uma aqui, ó. Então, eu faço mais uma aqui, mais um ponto baixo, tá? Agora, pra cá não dá mais, então, eu vou virar o trabalho pra cá. Vou olhar qual que é a carreira que eu preciso fazer, essa é a última carreira de pontos baixos, então, eu vou fazer uma pra baixo, tá? Uma pra baixo dela, que é onde deu a medida da minha formacinha. Pego uma laçadinha do lado aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer isso por toda a volta, tá, gente? Ó, vem aqui na mesma carreira, tá? Ó, pego um ponto e faço... Aqui vai ficar 2 pontos no mesmo ponto, então, não dá. Então, vem aqui do ladinho. Tem que cuidar pra não ficar muito ponto junto, sabe? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo que tem 2 laçadinhas aqui, ó? Tem essa laçadinha e essa laçadinha e essa laçadinha. É do mesmo ponto. Então, eu não posso fazer um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui agora, senão vai ficar sempre aumento. Vou fazer aumento. Então, desse ponto aqui, eu pego uma laçadinha. Venho pro próximo, uma laçadinha. Venho pro próximo, uma laçadinha, tá? Se você fizer um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, sempre vai ter aumento, né? Vai ficar fora, vai ficar embabadado o teu trabalho, tá? Então, cuida com isso também. Um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, tá? Então, a cada 2 perninhas, um ponto baixo. Então, agora, eu venho aqui, ó, nesse próximo e faço um ponto baixo. Dessa forma. Agora, para esse próximo, ó, essas 2 laçadinhas, eu pego uma só. Tá? Vou fazer isso por toda a volta, tá? Quando chegar aqui, ó, tá vendo meus 3 pontos baixos aqui na esquina, ó? Tá? Eu tô vindo nessa carreira aqui, ó. Quando chegar aqui é o meu limite. Aí, eu venho e desço pra cá, ó. Tá? Venho nessa e desço pra cá. Vou pegando qualquer laçadinha aqui, ó. Qualquer laçadinha de ponto, eu vou fazendo ponto baixo. Chegou aqui no limite, vem pra cá, tá? Vou fazer isso por toda a minha volta. Gente, lembrando, ficou dúvida, não passa aperto, me manda mensagem. Pode mandar vídeo, foto lá no meu Instagram, Ateliê Thalita Shimizu, que eu ajudo vocês com muito carinho, tá? Não tem problema, vocês não incomodam.
tá? Pode mandar mensagem lá que eu vou ajudar vocês. Se você alguma vez já recebeu um retorno meu lá no Instagram, deixa aí nos comentários, pro pessoal ver que é verdade, que eu retorno vocês, tá bom? Posso ser que eu não retorne na hora, mas eu sempre procuro responder o mais rápido possível, porque eu sei que vocês também trabalham com encomenda, ou às vezes estão querendo finalizar, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu vou fazer essa carreira, ó, e vai ficando assim o nosso trabalho, tá vendo, ó? Que legal? Vai criando essa barreira aqui pra não entrar sujeira na farmacinha, tá bom? Vou fazer aqui até o final e volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no final, ó. E aqui a gente dá aquela arrumada básica no nosso trabalho, tá? Lembrando também sempre de deixar a mesma quantidade de pontos aqui nas laterais e aqui, tá? Então, conta os pontos para você sempre deixar a mesma quantidade de pontos para ele ficar bem redondinho. Quer dizer, nesse caso, quadradinho. Tá? Ó, e ficou assim a nossa tampinha, ó. Tá? E ela fica assim, ó. Bem legal. Aí, ela encaixa aqui, tá? Ó. Aqui, tá bom? A minha ficou um pouquinho maior, mas como não é pra ela, não tem problema. Não é a original, né? Mas é só a técnica que eu quero ensinar. A original ficou bem certinho, tá? Agora, aqui você vai cortar, tá? Eu não vou cortar de novo. Aqui você vai cortar, vai fazer aquele fechamento invisível, vai fazer os arremates e essa parte finalizou. Agora, a parte do puxadorzinho, o que eu fiz? É o mesmo puxadorzinho que esse aqui, tá? É a mesma, aliás, é a metade. Lembra que eu ensinei pra vocês cortar na metade? Só que em vez de eu dobrar ele no meio e colar, como não tem um anel mágico pra colocar ele, eu fiz 2 furinhos e costurei, tá? Fiz 2 furinhos com uma agulha de boneca, mas você pode usar qualquer coisa aí pra furar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí eu dobrei os 2 lados, as 2 pontas pra ficar no mesmo tamanho, né? Furei daqui pra lá, dos 2 lados, pra eles ficarem bem certinhos no mesmo lugar, pra não ter problema. Peguei um pedaço do fio, não tem segredo isso, né, gente? Peguei um pedaço do fio aqui azul, cortei mais fininho e costurei, tá? E aí, ficou assim, ó, a alcinha, tá bom? Ficou bem bonitinho. Aí, você pode fazer isso aí nessa daqui também. Só cuida pra deixar bem certinho a questão, meça aqui, né, a questão da distância aqui, meça aqui a questão dessa distância aqui, ó, tá bom? Quanto mais assimétrico ficar, mais bonito fica o teu trabalho, tá bom? Toma esses cuidados. Depois que costurar a alcinha, a tampinha tá pronta. E também a nossa farmacinha também está pronta, tá bom? Gente, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa um recadinho ali pra mim, tá bom? Qualquer dúvida. E se vocês tiverem alguma sugestão também de passo a passo que vocês queiram, estiverem precisando, deixa sugestões ali nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.